Oi, crianças, tudo bem? Boa tarde. Estou aqui mais um dia para falar mais um pouquinho de Jesus, tá bom? A tia Lili vai ler em Mateus 14, versículo 25 ao 27, que diz assim: Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o a caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Hoje eu vou ler uma historinha que tem por título Jesus caminha sobre as águas. Vou começar. Diz assim: No meio da noite, o vento havia aumentado e soprava contra eles. Os discípulos esforçavam-se nos remos, tentando controlar o barco, enquanto as ondas os jogavam em um lado para o outro. Jesus percebeu que estavam em dificuldade e foi até a eles. E o barco estava distante, 5 ou 6 quilômetros da praia. Quando João gritou: É um fantasma, alguma coisa está vindo pela água, sentiu medo. Com o vento uivando em seus ouvidos e a água caindo em seus olhos, pensavam que talvez estivessem perdendo o juízo. Mas não era um fantasma. Quem se aproximava do barco caminhando era Jesus. Não tenham medo, sou eu, disse Jesus. Os discípulos se juntaram no meio do barco e não conseguiam acreditar que era mesmo Jesus. E os discípulos ali naquela aflição, na escuridão daquele mar, eles sentiram medo. Então, quando eles viram que na realidade era Jesus andando sobre as águas, eles não acreditavam que era Jesus. Eles pensavam ser um fantasma, mas na realidade era Jesus indo ao encontro deles. E Pedro, por sua vez, ele duvidou de ser o nosso Jesus. E ele disse assim para Jesus. E Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Então Jesus, ouvindo aquilo de Pedro, então Jesus falou para ele: desce do barco e venha até mim. E Pedro obedeceu aquela voz, mesmo ele acreditando que não era Jesus, ele foi. E chegou na metade do caminho, aí ele viu que era Jesus e pediu para que Jesus o salvasse, segurasse em suas mãos. E Jesus segurou nas mãos de Pedro. E segurou nas mãos de Pedro e disse para Pedro que não acreditou que ele poderia andar sobre o mar também. E Jesus disse para ele: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Então Jesus pergunta: por que muitas das vezes a gente duvida que Jesus realmente morreu por nós? Que Jesus realmente vem buscar a sua igreja para morar no céu? Que realmente vamos andar em ruas de ouro, conversar com nossos irmãos, conhecer Pedro, Abraão, Isaac, Jacó. Muitas das vezes vocês crianças não entendem isso, mas Deus quer que vocês aprendam que tudo que ele fez no mundo é verdade. Então, Deus, quando ele andou sobre as águas e aqueles discípulos não acreditavam que era ele, Deus mostrou para eles que era ele. E depois disso, os discípulos creu que realmente Jesus era o Filho de Deus, o Messias que veio para salvar o mundo dos pecados. Então, só depois disso que eles tiveram a certeza de que Jesus realmente era o Messias. Então, muitas das vezes a gente fica assim pensando no que vai acontecer, como que vai acontecer, e sempre
sempre Jesus segura em nossas mãos. Então, por mais que a gente esteja passando por dificuldades financeiras, por tristezas, Jesus sempre segura em nossa mão e nos ajuda. Porque enquanto Deus tiver que salvar o mundo ainda, porque ainda tem muitas pessoas para ser salva, Jesus não volta. Então, a gente tem que ficar firme, porque Jesus disse pra gente que a gente tem que ficar firme até a sua volta. Então, independente do que acontecer, segura na mão de Deus, confia em Deus, entrega tudo para Deus, porque só Deus é capaz de resolver tudo que a gente precisa. Então, não temos que deixar na mão do homem. E olha, e quando a gente entrega, que a gente ora, entrega uma coisa nas mãos de Deus, tá nas mãos de Deus. Então, não coloque as suas mãos, confia no Senhor, porque Deus, ele fez essa prova com Pedro, e mesmo assim Pedro, ele duvidou do que ele poderia fazer, do que Deus poderia fazer. Deus fez ele andar sobre o mar, mas ele não acreditou que ele poderia chegar até Jesus, que Jesus guiaria ele até Jesus e nada aconteceria com ele. Mas Pedro duvidou. Pedro duvidou e pediu a ajuda de Deus, e Deus o ajudou. Mas Deus disse para ele: Por que duvidaste? Por que duvidaste, homem de pequena fé? Então, eu quero que hoje vocês orem e peçam para Deus: Deus, aumente a minha fé para que eu creia lá na frente o que eu estou pedindo hoje, o Senhor vai fazer por mim. Então, eu quero que você dobre os seus joelhos e peça com fé, com muita fé, porque se Deus andou sobre o mar, o que é isso para nós? O que Deus não quer fazer para nós? Então, a gente tem que entender que tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Ele põe a mão é perfeito. Tudo que Deus nos dá é perfeito. Tudo que vem da vontade do Senhor para a nossa vida é perfeito. Então, toda vez que você for pensar em desistir, tenha sempre esse versículo na sua mente. Não duvides do poder do nosso Deus, porque Deus é capaz de fazer tudo por nós, tudo. Só basta a gente crer nele e crer que ele é capaz de tudo. Então, não duvide nunca que Deus morreu, que Deus enviou seu filho Jesus para morrer por nós, para que hoje a gente tenha liberdade de ajoelhar e se prostrar perante o Senhor e pedir tudo que a gente quer que Deus nos concede. Então, tenha isso na sua vida. Não largue a mão de Jesus por nada, por nada, por nada. Confia em Deus, entrega tudo o que você precisa nas mãos do Senhor, porque o Senhor fará por você, tá bom? É isso que a tia Lili tem para falar para vocês hoje. Vamos orar, tá bom? Senhor Jesus, obrigado, Pai, por essa palavra de ânimo, Senhor Jesus. Porque essa palavra foi um ânimo para nossas vidas, Pai. Porque cremos, Senhor Jesus, que como o Senhor andou sobre o mar, Senhor Jesus. O Senhor morreu na cruz por nós. O Senhor curou enfermos, Senhor Jesus. O Senhor pode fazer tudo por nós, meu Pai. Ah, Senhor Jesus, que possamos, meu Pai, segurar firme em suas mãos, Senhor Jesus, para que a gente nunca olhe para trás e sempre para frente, porque o nosso socorro vem do Senhor, Senhor. Eu quero te agradecer, meu Pai, por mais um dia e por estar aqui, meu Pai, mais uma vez em sua presença. Guarda, meu Pai, todas essas crianças, Senhor Jesus, e vai ao encontro de cada uma, Senhor, e realiza o desejo de cada uma, se assim for a sua vontade para a vida deles. É o que eu te peço e te agradeço desde hoje para todos sempre. Amém. Então, nunca vamos nos esquecer.
que Deus está segurando em nossas mãos, tá bom? Um beijo, fica com Deus, até o próximo vídeo, tá bom? Beijo, fica com Deus.